A discussão sobre a posição geopolítica dos Estados Unidos vem ganhando novos contornos com as declarações recentes de figuras influentes do cenário tecnológico e econômico mundial. Entre elas, o bilionário e CEO de empresas como Tesla e SpaceX, Elon Musk. Ele tem se destacado por propor ideias controversas. A última é de que os Estados Unidos deveriam abandonar instituições como a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ao longo das últimas décadas, os Estados Unidos têm sido referência em termos de liderança global, atuando como pilar central de instituições multilaterais que, segundo muitos analistas, contribuíram para a estabilidade ou, ao menos, para uma ordem internacional baseada em regras. Fundada no pós-Segunda Guerra, a OTAN foi concebida para garantir a segurança coletiva dos países do Atlântico, enquanto a ONU foi criada para promover a cooperação internacional, prevenir conflitos e estimular o desenvolvimento em diversas áreas. Contudo, o cenário geopolítico atual traz desafios complicados e uma série de tensões, tanto internas quanto externas, que fazem com que ideias polêmicas ganhem espaço. Elon Musk, conhecido por suas posições extremistas e por sua habilidade em gerar debates acalorados, defendeu recentemente a ideia de que os Estados Unidos deveriam se desvincular dessas organizações. Essa proposta foge do discurso hegemônico tradicional e insere-se em um debate mais amplo sobre a eficácia das instituições multilaterais e o papel do poder americano no mundo. Musk argumenta que a influência dos Estados Unidos nessas organizações pode estar mais ligada a interesses próprios do que a uma verdadeira promoção da paz e da cooperação internacional. O papel da OTAN e da ONU. Criada em 1949, a OTAN surgiu como resposta à crescente ameaça da expansão soviética na Europa, unindo países do conjunto ocidental em uma aliança defensiva. Com o passar do tempo, o papel da organização evoluiu e passou a incluir não só a defesa militar, mas também a cooperação política e a promoção da estabilidade regional. Para muitos, a aliança simboliza o compromisso dos países membros com a segurança coletiva. Porém, críticos apontam que ela também pode funcionar como um instrumento de projeção de poder dos Estados Unidos, impondo sua vontade sobre parceiros e aliados. Já a ONU foi idealizada para evitar os horrores das guerras e semear a solução pacífica de conflitos, com um propósito que vai desde questões de direitos humanos até a manutenção da paz e segurança. Essa organização é considerada por muitos como a melhor tentativa de criar um fórum global para a discussão de situações como essas. Entretanto, a instituição enfrenta críticas quanto à sua burocracia, a dificuldade de se chegar a decisões efetivas e a influência desproporcional de algumas nações, principalmente dos Estados Unidos, que possuem assento permanente no Conselho de Segurança. Ambas as organizações, embora tenham contribuído para a manutenção de uma ordem internacional, estão inseridas num contexto de crescente multipolaridade e desafios globais inéditos, como crises climáticas, cyberataques e pandemias. Essa nova realidade tem trazido debates sobre a necessidade de reformas e a redefinição dos papéis de grandes atores globais. Elon Musk e suas teorias. Enquanto isso, Elon Musk fica cada vez mais conhecido por suas posições extremistas. A última foi argumentando que a permanência dos Estados Unidos na OTAN e na ONU seria a manutenção de um sistema ultrapassado que não acompanha as rápidas transformações globais. De acordo com ele, a situação geopolítica atual requer uma revisão dos compromissos assumidos pelas nações soberanas, sugerindo que a independência e a liberdade das ações poderiam ser aprimoradas com uma postura mais independente, sem as amarras institucionais. Em entrevistas e declarações públicas, ele defende que a atuação dos Estados Unidos nessas organizações nem sempre reflete os interesses da população americana ou as reais necessidades de segurança e prosperidade.
A alegação de Musk é que os Estados Unidos, ao permanecerem vinculados à OTAN e à ONU, estão promovendo um sistema de intervenção global que pode ser visto como uma forma de imperialismo. Nessa perspectiva, as ações dos Estados Unidos, seja no contexto de intervenções militares ou de imposição de políticas econômicas, seriam motivadas por uma busca constante de influência e controle, em prejuízo de uma cooperação legítima. Ele questiona se a manutenção dessas alianças beneficia realmente a segurança e o bem-estar do país ou se, pelo contrário, contribui para que os Estados Unidos se envolvam em conflitos e disputas que não refletem os anseios de seus cidadãos. Essa visão encontra repercussão em parte do debate público, especialmente entre setores que defendem uma política externa menos intervencionista, que valorizam uma postura mais American First, com foco na proteção dos interesses nacionais de forma restrita e autônoma. Além das críticas à política externa, ele também cita questões econômicas e de inovação. Para ele, um cenário global onde a competitividade e a capacidade de inovar são determinantes para o sucesso de uma nação. Se manter preso a organizações internacionais com regras rígidas poderia limitar a execução de políticas que estimulem o crescimento e a adaptação às novas realidades. A argumentação parte do princípio de que a soberania total permitiria aos Estados Unidos desenvolverem estratégicas mais dinâmicas em setores de tecnologia. Um dos pontos centrais da discussão é a questão da soberania. Muitos argumentam que a participação dos Estados Unidos na OTAN e na ONU impõe limitações à plena autonomia do país, obrigando-o a considerar interesses e agendas que nem sempre estão alinhadas com as necessidades e desejos da população. Segundo essa linha de pensamento, uma postura de retirada dessas organizações permitiria que os Estados Unidos tomassem decisões com maior liberdade, sem precisar se submeter a processos de consenso que podem diluir as prioridades nacionais. Por outro lado, há quem defenda que a cooperação internacional, mesmo que restrita em certos aspectos, é essencial para enfrentar problemas que transcendem fronteiras. Nesse sentido, a permanência dos Estados Unidos em instituições multilaterais seria indispensável para a manutenção de uma ordem global estável e para a resolução de crises que, por sua própria natureza, exigem respostas conjuntas. A divergência de opiniões sobre o tema reflete a sua complexidade, onde valores como soberania, segurança e cooperação entram em conflito. As declarações de Elon Musk também têm o potencial de influenciar o debate político interno dos Estados Unidos. No país com um cenário conflituoso, alguns setores podem enxergar a proposta como uma chance de redefinir prioridades e cortar gastos com operações, mas outros temem que o abandono dessas instituições fragilize a posição do país no cenário global e reduza sua capacidade de influenciar decisões cruciais. Além disso, a retirada dos Estados Unidos da OTAN e da ONU poderia desencadear uma série de reações entre os aliados e parceiros internacionais. Países que historicamente se beneficiaram do apoio militar e diplomático dos Estados Unidos poderiam buscar novos arranjos, ou até mesmo se ver em uma situação de maior vulnerabilidade diante de desafios globais. Essa possibilidade torna o debate ainda mais urgente e complicado, exigindo uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios de uma política externa menos engajada nessas estruturas. Caso uma mudança de postura tão drástica como as propostas por Musk seja adotada, seja de forma parcial ou total, as implicações para a ordem internacional seriam profundas. A saída dos Estados Unidos da OTAN, por exemplo, não significaria apenas uma alteração nas dinâmicas de segurança na região do Atlântico, mas também um possível enfraquecimento do sistema de alianças que, há décadas, tem contribuído para a estabilidade na Europa. Países que dependem da proteção americana seriam forçados a buscar novas parcerias, o que, por sua vez, poderia levar a uma reconfiguração das frentes militares e diplomáticas.
De forma similar, a retirada dos Estados Unidos da ONU alteraria o equilíbrio de poder dentro da organização, com os Estados Unidos ocupando historicamente uma posição de destaque, inclusive com poder de veto no Conselho de Segurança. Sua ausência ou mudança de postura poderia abrir espaço para que outras nações ou blocos regionais tivessem maior influência nas decisões globais. A discussão sobre a saída dos Estados Unidos das instituições também provoca uma reflexão profunda sobre a identidade do país. Em um ambiente político polarizado, a ideia de se afastar de compromissos internacionais pode ser vista como um movimento para reforçar uma política que prioriza os interesses internos acima das obrigações globais. Mas essa postura levanta dúvidas. O país estaria preparado para assumir sozinho os desafios do século XXI, que exigem colaboração em temas como mudanças climáticas, segurança cibernética e crises humanitárias? A cooperação internacional, apesar de suas imperfeições, ainda é considerada um pilar para a manutenção da paz e da segurança em muitas regiões. A retirada dos americanos dessas organizações poderia criar um vácuo de liderança, incentivando disputas regionais e colocando em risco a estabilidade global. Além disso, muitos argumentam que as instituições multilaterais, ao mesmo tempo que impõem limites, também oferecem uma plataforma de diálogo e resolução de conflitos. Sem essa estrutura, a probabilidade de que questões como terrorismo, proliferação nuclear e conflitos regionais se agravem aumenta consideravelmente. Assim, a proposta de Musk é vista por alguns críticos como uma abordagem de curto prazo que pode trazer consequências desastrosas a longo prazo. Outro ponto levantado por críticos é o valor do consenso internacional na tomada de decisões. A OTAN e a ONU funcionam como fóruns onde diversos países com diferentes visões e interesses podem dialogar e chegar a acordos que minimizem os riscos de conflitos. Ao sugerir uma saída unilateral dos Estados Unidos, Musk coloca em xeque a ideia de que a segurança e a estabilidade globais podem ser alcançadas sem a participação coletiva. Mesmo que a crítica ao sistema seja legítima, a ruptura abrupta com essas instituições podem significar perder um canal essencial para a cooperação em temas que afetam toda a humanidade. Também haveria um impacto que uma mudança desse porte teria sobre a economia global. As instituições multilaterais também desempenham um papel crucial na regulação do comércio, na coordenação de políticas econômicas e na resolução de disputas comerciais. Uma retirada dos Estados Unidos dessas estruturas poderia gerar incertezas e instabilidades, afetando desde os mercados financeiros até acordos bilaterais e multilaterais. A controvérsia das declarações de Musk também remete a um antigo debate entre realismo e idealismo nas relações internacionais. Por um lado, há uma corrente realista, que defende a primazia dos interesses nacionais e a importância de manter uma postura de força para garantir a segurança. Por outro lado, o idealismo prega a cooperação, o diálogo e a construção de uma ordem mundial baseada em valores compartilhados. Ao sugerir que os Estados Unidos abandonem instituições como a OTAN e a ONU, Musk se posiciona para priorizar a soberania e a liberdade de ação, uma visão que, embora alinhada com o realismo, entra em choque com a tradição de cooperação que tem sustentado o sistema internacional pós-guerra. Uma alternativa que vem sendo discutida é a de promover reformas internas nas instituições internacionais, ao invés de um desligamento total. Essa abordagem propõe que os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, trabalhem para modernizar a OTAN e a ONU, ajustando suas estruturas e métodos de atuação para estarem mais alinhados com os desafios do século XXI. Essa proposta de reforma visa preservar os benefícios da cooperação internacional, ao mesmo tempo em que se reconhece a necessidade de maior flexibilidade e representatividade nas decisões globais. O mundo atual exige respostas rápidas e eficazes, e a tradicional abordagem multilateral tem sido, em muitos casos, a melhor resposta para conflitos e crises
de larga escala. Contudo, o argumento de Musk revisita a necessidade de se repensar estratégias e de se buscar um equilíbrio entre a defesa dos interesses nacionais e a participação ativa em um cenário global cada vez mais complexo. Até a próxima.